nosso Senhor, nosso Pai, a Tua graça é maravilhosa, o Teu amor é sem fim. Louvamos-te, ó Deus, porque nesta hora de culto podemos nos unir aos irmãos para poder estar, ó Pai, falando com o Senhor e ao mesmo tempo estudando a Tua palavra. Trabalhe em nossos corações no poder do Teu Santo Espírito. Abençoe, ó Pai, cada vida, abençoe cada família, abençoe cada pessoa que está nesse momento conectado, Senhor, nesta live. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada vida, cada coração, que o Senhor possa responder aos anseios, que o Senhor possa, ó Pai, estar respondendo às orações, ó Pai. Oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar louvando o nome do Senhor através de cânticos. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu adorar, faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu adorar, faz o teu querer em mim. Amém. Louvado seja o Senhor. Damos graças pelos irmãos que já estão conosco. Temos aqui diversos irmãos, eu já vi os nomes de alguns. Daqui a pouco eu saúdo vocês falando os nomes, saúdo não pessoalmente, né?
em termos de presença, mas pessoalmente em termos de conexão. É maravilhoso ver diversos irmãos, todos vocês nos dão grande alegria. Nós vamos cantar mais um cântico, esse primeiro nós dissemos ao Senhor em oração, toma o meu coração, Senhor, né? E agora nós vamos estar cantando um outro cântico também, que fala desta obra de Jesus em nossos corações. Nós temos que louvar a Deus por Jesus Cristo, que mudou o nosso coração, mudou o nosso agir, nosso pensar, nosso falar, nos regenerou, nos fez novas criaturas. Isso é maravilhoso e nós podemos cantar. Jesus Cristo mudou meu viver. É um cântico já bastante velho, eu sei que os irmãos conhecem, e nós vamos cantar juntos, com muita alegria, para a glória do Senhor. Jesus Cristo mudou o meu viver. Nós estamos cantando essas músicas que falam dessa mudança que Cristo faz em nossos corações. Toma o meu coração. Nós cantamos e agora Jesus Cristo mudou meu viver. Vamos orar. A Beth vai fazer agora uma oração e nós vamos estar louvando a Deus por essa mudança, por essa transformação que Ele fez em nossos corações quando nos entregamos a Ele. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos a Deus por este momento, ó Deus, em que podemos estar na Tua presença, louvando o Teu nome e engrandecendo a Ti, Pai. Sim, Deus. Obrigado a Deus, porque um dia o Senhor mudou o nosso viver, um dia o Senhor mudou o nosso coração, ó Pai,
E hoje nós estamos aqui, Pai, para te louvar, para bendizer o teu santo nome, porque o Senhor morreu na cruz para nos salvar. Sim, E assim, ó Deus, mudou o nosso viver, fez-nos estar mais perto de Ti, fez-nos aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. ó Deus. Obrigado, ó Deus, por esse privilégio que o Senhor nos dá, de poder estar na Tua presença, de poder louvar o Teu nome e engrandecer a Ti. Sim, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque nós vemos tantas pessoas, ó Deus, conosco nessa noite, louvando o Teu nome, cultuando a Ti. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque temos visto pessoas, ó Pai, irmãos, amigos, ó Deus, na Tua presença, Sim, Pai. Deus, sim, sim. E Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja falando a cada coração nesta noite, ó Deus. Que a Tua palavra, Senhor, fale aos corações, ó Deus, que estão ouvindo, que ainda ouvirão, ó Pai. Sim, meu Que a Deus. Tua graça, Salvador, esteja alcançando cada vida, que a Tua misericórdia esteja alcançando cada vida, Pai. Amém, Senhor. Aceita-nos na Tua presença, aceita, Senhor, o nosso louvor, aceita a nossa gratidão, ó Pai, por poder cultuar a Ti. Te pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, continue a abençoar, Senhor, todos que estão reunidos conosco nesta noite, ó Pai. Que, ó Deus, o Senhor esteja com aqueles que, se porventura estão tristes, ó Pai, estão desanimados, ó Deus, por causa de muitos problemas, muitas dificuldades. Mas nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito entra, Senhor, com a Tua providência na vida de cada um. Amém. Abençoando, Pai, dando a alegria, Senhor, de viver, alegria de Te servir. E que nós possamos, ó Deus, ver as pessoas alegres, ó Pai, na Tua presença, Amém, Pai. Senhor. Te pedimos que o Senhor ajude cada um, ó Deus, resolvendo os seus problemas, curando as enfermidades, ó Pai, consolando aqueles corações, ó Deus, que estão entristecidos pelas perdas, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando aquela família, Amém. amiga do nosso irmão presbítero João, ó Nossa, Pai. Que o Senhor esteja consolando aqueles corações, Sim, ó Deus. Deus, que estão muito tristes, ó Pai, que perderam, Senhor, seus entes queridos, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito Consolador esteja consolando essas famílias, ó Pai. Amém, Senhor. Abençoe nossos irmãos, nossos amigos, para que eles possam ver o quão o Senhor é maravilhoso, o quão o Senhor é grande, ó Pai, e tem cuidado de cada um de nós. Sim, Deus. Nos abençoe, Senhor, no nosso dia a dia, ouve as nossas orações, perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Deus, que cometemos, ó Deus, muitas vezes por palavras, por pensamentos, por atos, ó Pai, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para perdoar os nossos Sim, pecados. Deus. Ouve, ó Deus, a nossa oração e abençoe, Senhor, a palavra que vamos ouvir, para que ela fale profundamente aos nossos corações nesta noite. Nós oramos agradecidos pela nossa família, por todos, ó Pai. E te agradecemos por este momento, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Glória a Deus. Nós vamos estar cantando mais uma música. Os irmãos puderam perceber que no prelúdio nós cantamos uma música que era... Cantamos não, colocou no prelúdio uma música que tem como título, Só em Cristo. Ou Somente em Cristo. Esta é uma música do cantor cristão e que eu gostaria nesse momento que nós cantássemos. Ela tem uma melodia bem fácil e eu sei que os irmãos vão poder acompanhar facilmente e não nos cantar, né? Porque ela, inclusive, ela faz parte do tema que nós temos para hoje, que é esse. O tema é Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Então esse é o tema de hoje, que nós vamos daqui a pouco estar falando, e nós vamos cantar essa música, então, Só em Cristo, né? Ela tem diversos conjuntos que gravaram ela. Enquanto isso, irmãos, vamos estar lendo o texto onde vai ser a nossa meditação. Enquanto ela procura ali, depois a gente canta. Nós vamos ler hoje João, capítulo 6, os versículos 60
a 69. João, capítulo 6, versículos 60 a 69. Diz assim a palavra. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Vamos cantar então a música que nós falamos, né? Só em Cristo é o nome. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro, nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há. Profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas
a salvação, nele nós vamos permanecer. Né? Nós vamos aqui agora ver a listinha dos nomes dos nossos irmãos que estão conosco aqui nesta live. Quero saudar cada um de vocês alegremente por perceber, né, esta conexão entre nós e vocês. Né? É um momento muito alegre, irmãos, porque a gente está aqui como se estivesse sozinhos, mas ao mesmo tempo a gente percebe vocês aí conosco, né? Nós temos aqui, quando eu vou falando, alguns nomes já passou, não consigo perceber, né? Mas eu vi a minha tia Eva, que estava presente, a nossa irmã Vilma, que também está conosco, né? A Ângela, a Sonja, né? São irmãos que nós vimos que estavam conosco. Eu vou verificar aqui se tinha mais alguns outros nomes, né? Que eu gostaria muito de falar o nome de todos vocês, né? De cada um de vocês. Se bem que mais para o final a gente fala os outros nomes, mas olha, irmãos, pode ter certeza. Eu vi também meu irmão Isaac, né? Estava também aqui. É maravilhoso. Quando o Isaac está, a Cida também está. É muito bom. E, irmãos, nos desculpe quando algum nome passa, né? Porque aparece na telinha ali, né? E a gente vai fazer outras coisas, aí não percebe às vezes, né? Tem aqui a Marina, né? A Marina está com a gente também aqui. Marina, aqui, um abraço para você. Que alegria estar com vocês. Daqui a pouco, então, a gente, mais ao final, fala outros nomes. Eu vou depois procurar ver a listinha ali. Irmãos, esse texto que nós vamos apresentar agora, ele fala de Jesus Cristo como nosso único Salvador. Jesus Cristo como aquele que é o que tem vida eterna. Eu li um comentário de Daniel Gardner no site Palavra Prudente, e ele trouxe uma palavra bem simples, mas trazendo coisas bem atuais que a gente pode extrair desse texto. E é isso que quero apresentar para vocês hoje. Então, no capítulo 6 de João, nós percebemos Jesus Cristo ensinando a multidão que o segue. E ele estava com um ensinamento que lhe é próprio, falando acerca da inabilidade do homem chegar por suas próprias forças a Deus. Por exemplo, no versículo 44, ele havia dito: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E é verdade também para os dias de hoje. Ninguém jamais alcançará o perdão dos pecados e a aceitação de Deus por meio de suas próprias forças. É Jesus Cristo quem nos leva a Deus. É Jesus Cristo que nos leva até si mesmo, porque Ele é Deus. E o faz através de nossa entrega a Ele. Uma entrega cheia de confiança e fé. Então, o texto está nos dizendo que somente podemos chegar a Deus através de uma entrega confiante, cheia de fé na obra redentora. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Notamos no versículo 41 desse capítulo 6 de João o relato de que a multidão ao redor de Cristo começou a murmurar porque Jesus dissera que Ele mesmo era o pão vivo que desceu do céu, para alimento das almas daqueles que viessem a crer nele. Discípulos, aqueles que estavam seguindo Jesus, começaram a murmurar, diz o texto. O versículo 41 do capítulo 6 diz assim, que a multidão começou a murmurar. Veja o versículo 41 do texto, né? O versículo 41 diz, olha lá, vamos lá, o texto. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera,
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo estava dizendo que ele era o pão vivo que havia descido do céu para o alimento daqueles que viessem a crer nele. E o versículo 60 diz que muitos dos seus discípulos, ao ouvir essas palavras, disseram: duro é esse discurso, quem é que pode ouvir? Estes homens que se diziam os seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, ficaram ofendidos com esta pregação de Jesus Cristo, porque eles falavam do alimento da alma e não das coisas desta vida terrena. Eles reclamavam de que as verdades que Cristo ensinava era dura e difícil de ouvir, porque estavam buscando coisas para essa vida. O próprio Cristo disse isso, que eles estavam buscando o pão material, porque Jesus havia, logo um pouquinho anterior, multiplicado os pães. Eles desejavam verdades mais suaves, mensagens mais confortáveis, mensagens mais bem aceitas entre os homens. Eles procuravam benefícios materiais e não espirituais. Como o próprio Cristo observou, ele diz: vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Está lá nos versículos 26 e 27. É por isso que disseram: duro é esse discurso. E este, meus irmãos, é o primeiro ponto que nós queremos destacar. O primeiro ponto que queremos destacar é este: que a verdade sobre a condição do homem nunca foi popular ou bem aceita. Muitos pregadores têm deixado de lado essa verdade que apresenta o homem como pecador necessitado da obra de Jesus Cristo. Muitas pregações têm deixado a cruz de lado, porque a cruz lembra o sacrifício de Cristo pelos pecados, e o homem se ofende quando a palavra verdadeira lhe vem à mente dizendo: vocês são pecadores. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então a verdade sobre a condição do homem nunca foi uma mensagem popular ou bem aceita. Quando a Bíblia fala a respeito de bênçãos, é fácil prestar atenção. Quando um pregador fala a respeito de promessas, de milagres, de curas, as pessoas se mostram muito interessadas. Escutam atentamente. Mas quando a Bíblia mostra qual é a condição natural do homem, as pessoas fazem como fizeram nos dias de Cristo. Eles reclamam que o discurso é difícil de ouvir. Mas a propósito, qual é a condição natural do homem, conforme a Bíblia? A Bíblia nos mostra que Deus vê o homem como pecador. Por exemplo, Salmos capítulo 14, os versículos 2 e 3. Olha na sua Bíblia. Salmo 14, os versículos 2 e 3. A palavra diz que o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. E aí o texto continua: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Meus irmãos, esta é a realidade humana. Esta é a realidade do homem desde o Éden, desde a queda de Adão, quando o homem se desviou
dos propósitos de Deus. Daí em diante, ele perdeu esse desejo de buscar a Deus. Deus nos vê como pecadores. Deus somente nos vê de uma outra maneira quando, depois de recebermos Jesus Cristo no coração, somos regenerados, aí então ele nos vê como justificados. Sem a cruz de Cristo, Deus nos vê como pecador, como sem entendimento, como desviados da verdade. Romanos 3, 23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse versículo nos mostra que todos nós temos pecado e esse pecado nos faz ser destituídos da glória de Deus. Ou em outras palavras, o nosso pecado é um obstáculo na nossa aceitação perante Deus. E que pecados são esses? Seria apenas aqueles atos terríveis, como os crimes que vemos hoje em dia, os roubos, assassinatos que ocorrem nas nossas cidades? Bom, isso também é pecado, mas a Bíblia define que o pecado é toda e qualquer transgressão da vontade de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, diz que qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então o pecado é toda falta de conformidade com a vontade de Deus. É qualquer falta de conformidade com a santidade de Deus, qualquer falta de conformidade com a justiça de Deus. O pecado é tudo aquilo que vai contra os princípios que Deus tem estabelecido. Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus é pecado. Então essa descrição do pecado, como também a descrição do homem como sendo pecador, não é uma verdade bem aceita pelo homem, de uma maneira geral, como temos visto. A verdade sobre a condição do homem nunca foi popular ou bem aceita. Mas vamos voltar ao capítulo 6 do Evangelho de João, o texto que nós temos como texto base, onde já notamos que os homens que seguiam a Cristo estavam murmurando contra eles, como a gente percebeu nos versículos 61 a 66, onde mostra a resposta de Cristo aos homens que murmuravam. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, dizendo: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. E à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não estavam com ele. Perceba, irmãos, perceba a maneira que Cristo respondeu àqueles homens. Ele não pede desculpas, nem tenta oferecer uma outra verdade mais aceitável. Pelo contrário, reafirma o que havia dito no versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Cristo reafirma que a carne do homem, aquilo que vem da natureza pecaminosa do homem, para nada aproveita
perante Deus. Somente Cristo, somente as palavras de Cristo é que são espírito e vida. Como nós acabamos de cantar, né? Somente Cristo, somente as palavras de Cristo é que são espírito e vida. Através dessa resposta de Cristo, podemos então destacar o segundo ponto, que Cristo nunca abre mão da verdade. Cristo nunca abre mão da verdade. Nós vimos no versículo 66 que muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não estavam com ele. Alguém poderia perguntar, não teria sido melhor se Cristo mudasse a sua posição sobre esse ponto ou aquele outro ponto, para não perder aqueles discípulos que faziam parte do grupo? Não teria sido melhor se Cristo deixasse de pregar ou enfatizar essas doutrinas pesadas para não ofender aqueles seguidores? Irmãos, hoje em dia nós podemos observar que muitos pregadores são os que mudam de posição conforme muda a opinião pública para garantir que a igreja continue cheia e bem aceita. Mas cabe a nós perguntar, será que isto é o que realmente importa? Nesta passagem em João, notamos que o alvo do ministério de Jesus Cristo não era a multidão, não era a popularidade, não era agregar o maior número de fiéis. Cristo não veio à terra para atrair seguidores, ele veio para salvar o perdido. Certa vez, Cristo estava na casa de um homem chamado Zaqueu, um judeu e que era publicano. E Cristo explicou a ele qual era o alvo do seu ministério. Está registrado em Lucas 19, versículo 10. Ele fala assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se Jesus Cristo estivesse atrás de popularidade, ele não teria ido à casa de Zaqueu, porque Zaqueu não era um homem popular. Se Cristo estivesse atrás de atrair para si multidão, ele não teria ido à casa de Zaqueu, porque muitos se escandalizaram de Cristo ter ido se encontrar e ceiar com o pecador. Mas ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o pecador. O propósito de Deus, o Pai, ao enviar seu Filho Jesus Cristo ao mundo, foi para buscar e salvar aqueles que caminham para a perdição eterna. O alvo da pregação do Evangelho de Cristo é declarar ao pecador a necessidade da salvação que ele veio trazer. Por isso que nunca abriu mão da verdade em prol da popularidade. E vejamos agora os versículos 67 a 69. Jesus então perguntou aos 12, porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Logo no versículo 67, Cristo pergunta aos 12, quereis vós também retirar-vos? As multidões estão indo embora. Quereis vós também ir junto a elas? Juntar-se a elas? A verdade é que muitos são os que dizem seguir a Cristo, mas na verdade eles estão mesmo buscando algum interesse momentâneo. E dessa forma, um dia ou outro, acabará deixando de segui-lo por um motivo qualquer. Se nós nos temos considerado crentes,
simplesmente porque temos experimentado emoções fortes ou experiências marcantes através de programações da igreja que frequentamos, não temos base para afirmar que é Cristo o nosso guia, que é Cristo o nosso Senhor, que é Cristo o nosso Salvador. Certa feita, Jesus Cristo disse a um grupo de judeus que o seguiam: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 8,31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Cristo ensina que os verdadeiros seguidores são os que ouvem a sua palavra e permanecem nela. Os que ouvem a sua palavra e as praticam. E como já temos visto, apenas as palavras de Cristo são espírito e vida. Se basearmos nossa fé em experiências ou emoções para tentarmos ser aceitos por Deus, vamos naufragar. Porque as nossas tentativas de salvação, através das nossas próprias obras, são nulas perante Deus. Somente em Cristo e sua obra de redenção na cruz é que nos garante a vida eterna. O próprio Simão reconheceu isso. Ele diz: para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Ao responder a pergunta que Cristo havia feito, Pedro fez outra, né? Para que iremos nós? É bom que consideremos esta pergunta. Se somos pecadores e, por consequência, destituídos da glória de Deus, então necessitamos do perdão divino. E como alcançar esse perdão, se não pela obra de Cristo na cruz? Ou para quem iremos nós, se somente Cristo tem as palavras de vida eterna? O mundo procura oferecer respostas a esta pergunta. O mundo sugere algumas fórmulas, como repetições de orações, repetições de tradições, repetições de maneira de viver ou de falar. Cristo falou a respeito dessas repetições e ele disse que essas orações repetitivas, ou essas vãs repetições, é coisa vã. Mateus 6,7. Essas repetições todas são coisas vãs. Ele diz lá em Mateus 6,7, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Esse versículo indica que as nossas repetições, as nossas fórmulas, têm pouco efeito no que se refere à salvação da alma. Não seremos salvos por nossos próprios esforços, por nossas próprias obras. Será que é através das nossas próprias mãos que alcançaremos o favor de Deus? Isaías 64, versículo 6, diz que todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Somos justificados de nossas imundícies, de nossas injustiças, de nossos pecados, somente por Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa justificação. Perceba que a Bíblia se refere às nossas obras de justiça como sendo trapos de imundícia aos olhos de Deus. Seremos justificados somente em Cristo. Somente nele há salvação. Somente a palavra dele é palavra de vida eterna. E por último, irmãos, ainda nesse texto, podemos considerar com o apóstolo Pedro.
para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Se não há salvação em nenhum outro, para quem iremos nós? Para onde iremos nós? O próprio Pedro responde, no versículo 68. Ele diz, tu tens as palavras da vida eterna. Essa é a verdade do Evangelho, que a vida eterna se acha somente em Cristo. O que o homem carnal não pode alcançar, nem as igrejas podem conceder, Cristo tem em si mesmo. Vida eterna. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, se diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Só Jesus Cristo, somente Jesus Cristo. Ele é único e suficiente mediador entre os homens pecadores e o Deus da glória. Ele se entregou a si mesmo como redenção para que os pecadores fossem justificados e tivessem a certeza da vida eterna. Cabe a nós confiar somente em Cristo para conquistar a vida eterna com Deus. E aí, para concluir, eu pergunto, você está à procura do perdão de Deus? Não confie em suas próprias habilidades ou em suas próprias obras ou em caminhos traçados pelo homem. Confie no sacrifício que Cristo fez na cruz, pois somente Ele garante a vida eterna. Ele pode dizer, eu vos dou a vida eterna. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Que o Senhor, no poder do seu Santo Espírito, fale profundamente ao seu coração nesta noite e lhe dê a certeza de vida eterna, esta vida que se encontra somente nele. Para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna e nós temos crido que tu és o Cristo. Amém? Amém. Meus irmãos, nós vamos estar falando os nomes de mais algumas pessoas que estiveram conosco. E depois disso vamos cantar o hino Somente Cristo, do nosso hinário, o hino 95. Então eu quero saudar, além dos nomes que já falei anteriormente, e alguns vou até repetir, quero saudar a Isaura, minha cunhada que está conosco nesta live, a Cida, a Cláudia, o Erlindo, o Isaac, a Eva, minha tia, a Vilma, a Ângela, a Sonja, a Marina, o João Albuquerque também, que é o esposo dela, a Tatiane, o Eduardo, a Marluce, lá da Vila Pauliceia, a Maria, o Márcio, a Roseli, a Nesiete, lá de Pombal, da Paraíba, todos esses nossos irmãos que estiveram conosco e nos dão muita alegria em estar conosco. Meus irmãos, nós nos sentimos reunidos praticamente, quando fazemos a live e percebemos o nome dos irmãos. A gente percebe a igreja reunida, E nesse caso, que são os grupos familiares, nós percebemos a igreja nos grupos familiares, A igreja nas suas casas, fazendo conosco esse trabalho, cultuando a Deus, louvando a Deus, Cantando hinos de louvor a Deus. Vamos cantar então o hino 95 do hinário Novo Cântico, o hino que tem esse título, Somente
Cristo. Vamos cantar? Vamos aqui. Nós em santo amor e vida nele temos. Jesus, Jesus é o Salvador e não há outro mediador. Foi ele quem na cruz morreu e vivo está nos altos céus. Os homens santos e fiéis nós sempre respeitamos, mas a Jesus, o Rei dos Reis, humilde adoramos. Jesus, Jesus é o Salvador e não há outro mediador. Foi ele quem na cruz morreu e vivo está nos altos céus. A Deus fazemos oração, só Ele quer e pode valer-nos na tribulação. Mas Deus sempre acolhe. Jesus, Jesus é o Salvador e não há outro mediador. Foi ele quem na cruz morreu e vivo está nos altos céus. No santo sangue de Jesus confia todo crente. O que ele fez na dura cruz é sempre suficiente. Jesus, Jesus é o Salvador e não há outro mediador. Foi ele quem na cruz morreu e vivo está nos altos céus. Fazer a oração final. Agradecidos a todos vocês por estarem conosco e que Ele possa estar dando a todos vocês um bom final de semana. No próximo domingo nós vamos ter o culto presencial, vamos estar fazendo a live mais direto lá do templo, né? O culto vai ser presencial. Também aqui no Facebook, um presbítero vai estar lá pregando, porque eu não vou estar lá na igreja ainda, eu estou em casa nesse isolamento, né? Mas por causa dessas medidas que temos que tomar. Mas na outra quarta estaremos aqui com o estudo bíblico, né? Estamos falando sobre a história da redenção às quartas-feiras. Na sexta o culto, no domingo culto presencial no templo às 18 horas, né? Todos vocês são bem-vindos. Todas essas lives, irmãos, elas são colocadas depois no YouTube. Os irmãos podem ir lá no YouTube, pode rever, pode também se inscrever. É bom se inscrever, quanto mais inscrições tiver, melhor, né? Pode se inscrever, pode ver novamente a programação, né? Então lá, pode mostrar para alguém, né? Pode compartilhar com alguém. Quanto mais compartilha também é melhor, né? Para a gente ter mais credibilidade, né? Lá no YouTube. E assim por diante, né? Vamos fazer a oração final. Agradecidos a todos vocês por estarem conosco. Obrigado, Senhor, por este culto, pelos irmãos que estiveram conosco, por esta união, Senhor, por esta unidade. Obrigado, Senhor, porque como um corpo em Cristo, unidos num só propósito, nos reunimos para louvar o Senhor, para cultuar a Ti, Senhor. Obrigado
porque todos esses nossos irmãos têm estado sempre conosco. Nós os abraçamos, ó Pai, em espírito, na certeza de que o Senhor está abençoando cada um deles. Responde as suas orações, ó Deus. Livra-os de males, de problemas, de dificuldades, e esteja abençoando cada um deles, ó Pai, fazendo-os prosperar. Abençoe suas casas, seus planos, seus projetos, seus empregos, suas famílias. É nossa oração, ó Deus, no nome de Jesus. Meus irmãos, Deus os abençoe. A paz do Senhor, um grande abraço, um beijo e até quarta-feira, se Deus assim permitir. Amém? Até mais. Boa noite, meus irmãos. Vamos fazer uma oração neste momento.